Oi pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo. Então, mais uma vez, trago para vocês uma entrevista muito interessante, muito legal, inédita, gente. É a primeira vez que esse assunto é abordado e publicado no YouTube, onde uma das 123 pessoas que em fevereiro de 1998 tiveram a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com um dos nossos parceiros, o famoso Rangstar, que é muito conhecido aí fora como Astar Sheran. Este não é o nome dele, inclusive foi ele mesmo que corrigiu, não é, o seu nome. Então, assim, é um relato muito legal, muito rico de detalhes. O Marcelo e a Rose fizeram, gente, um relato muito legal mesmo, estão relatando, inclusive, coisas muito interessantes sobre o modus operandi dos parceiros e também de informações recebidas em 1998 que vieram a acontecer posteriormente, determinadas informações que estamos vivendo hoje e que tem a ver, inclusive, com um vídeo que eu fiz recentemente sobre a restrição alimentar programada, tá? O link no final do vídeo eu vou deixar aqui para vocês. Ou seja, um relato muito rico, muito legal. Ele conta a história dele, como ele conheceu o Urandir, né, como ele começou. Ele foi um dos primeiros coordenadores do então Projeto Portal, vivenciou os bastidores todos, né? Como eu falo, gente, o pessoal dos bastidores, né, tem uma visão diferente e é muito importante a gente compartilhar com vocês todos, para vocês entenderem o modus operandi de nossos parceiros, não é, conosco, inclusive o modo pragmático, pé no chão, sabe, concreto, né, em que tudo isso acontece, não é? Isso é muito importante para a gente compreender. O vídeo ficou um pouco longo, então eu dividi em duas partes, tá? Essa é a primeira parte, onde ele vai relatar sobre como conheceu, né, o nosso CEO, nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, o então Projeto Portal, como tudo se deu, e a cerejinha do bolo é justamente o relato do contato, da conversação cara a cara com o Rangstar. Neste contato, não é, estiveram presentes 123 pessoas, inclusive meus familiares. Minha irmã, meus pais, meus tios, também tiveram cara a cara com o Rangstar. Tiveram nesse contato. Infelizmente, foi uma das pouquíssimas viagens que eu perdi. Eu tinha compromissos fora do país, inadiáveis, e infelizmente perdi essa. Mas está aqui o relato para compartilhar com vocês. Segunda parte, eu vou publicar mais para frente um pouquinho, não é? E prestem bem atenção, hein, gente? Esse relato é fantástico. Primeira vez que é contado abertamente, que é publicado abertamente, não é? Então, tá aí para vocês, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, mais um papo, mais uma conversa. Estamos na sede de Dakhla Pesquisa, sede mundial do ecossistema Dakhla, aqui no município de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Estamos no meio de uma atividade nossa, de um encontro. Tem milhares de pessoas aí. Felizmente, me esbarrei com o seu Marcelo Ponte, do Rio de Janeiro, dinossauro máximo das antigaças. Tem muita história. Eu estava conversando antes com ele, com a esposa dele, a Rose, que também mais tarde ela vai entrar aqui para enriquecer o debate, a conversa, o papo. E, poxa, a gente relembrando de várias coisas. Pessoal, aqui tem muita... E ele tem uma memória maravilhosa. Vai ser muito bom, vocês vão ouvir coisas impressionantes, as interações, os idos, não é, do início do Projeto Portal, sim, não é? Lá atrás, porque era só Rio de Janeiro naquela época, né? Depois é que se expandiu. Sim. E ele foi um dos primeiros coordenadores também do Projeto Portal. Então, dos bastidores, é o pessoal que sabe, tá? É o pessoal que sabe. Então, fiquei muito feliz
dele estar presente. Empresário, não é? Mexe com indústria, né? Sim. Vocês estão na indústria de alimentos. De alimentos. Parte do compromisso dele, não é? Então ele não frequenta muito ultimamente, mas está sempre perto da gente. Tem uma vivência riquíssima, experiências impressionantes. Eu estou contente com essa live, gente, para vocês aí, principalmente o pessoal mais novo, para ouvir como é que era, gente. Sim. Então, brigadaço, Marcelo. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Vamos lá. Bom, começa eu que aí. agradeço, Felipe, por você também, né, um amigo, um irmão, né? E a todos vocês também que estão nos assistindo, é um momento importante para mim, né? Estar compartilhando com todos vocês as experiências que todos nós tivemos aqui, o pessoal associado. Incríveis, hein? Experiências incríveis, gente. Que mudou praticamente a minha vida, da minha família. E hoje, né, continuo como associado, participando. E hoje está tendo esse evento aqui, né? Esse evento maravilhoso, está tendo agora o MDPL, né? Isso. Enfim, então, para mim hoje é uma satisfação estar aqui com você, Felipe, para a gente expor para todo mundo as nossas experiências aqui. Então vamos lá, desde o comecinho. Como que você conheceu o Urandi? Como que você começou? Como que foi? O Urandi foi uma aparição na televisão, né? Num programa de televisão, e que eu, a Rose, a minha esposa, estávamos assistindo, né, no final de tarde. Sim. E aí a gente viu o Urandi na televisão fazendo certos fenômenos e tudo, e aquilo me atraiu. Eu vi aquilo e falei, nossa, mas que coisa incrível, né, o cara entortando garfo. Já tinha visto outros paranormais, Uri Geller, né, e tudo, e o Urandi era uma pessoa, uma aparência simples, né, e lidando com uma coisa assim tão impressionante, né, então ele fazia fenômenos. E aí começou a falar de ufologia, uma coisa também que eu estava, na época, interessado, né? E aí aquilo nos despertou. O primeiro momento foi ali, foi na televisão que ele apareceu. Foi isso na década de 90, 96, foi 90 né? Por aí, 97, eu acho. Né? 97, 1997. Então, Felipe, aquilo causou na gente assim, um interesse, né? De falar assim, poxa, vamos conhecer esse cara de perto? Olha a importância, eu vou pontuando aqui, Sim. Você vai falando. Tô aberto. Olha a importância, muita gente não entende, mas por que ele ia para esses programas Brasil Verdade e não sei o quê, entortar garfo? É para isso, gente, ele modulava as frequências para atrair, para pescar o pessoal. Sim. Que olhava, se interessava e ia buscar. Esse era o modus operandi na época, como é que funcionava? Foi através da televisão que nós tivemos esse acesso, e aí fomos até ele, né? E aí, na época, ele estava no Rio de Janeiro, a gente estava num lugar mais interior do Rio. Sim. E nós fomos até ele, até a cidade, capital do Rio de Janeiro, em Copacabana, e ele estava fazendo lá, iniciando um curso, né, chamado Evolução Mental. Exatamente. E quando eu falou desse negócio de evolução mental, eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Vou meter a cara nesse curso aí. E aí comecei a fazer o curso com ele, e aconteceu muitos fenômenos, né, muita coisa. Ele fazia na prática. Na prática, ele mostrava. Ele mostrava. Então ele falava assim, olha, vocês querem aprender sobre aura? Isso. E aí ele pegava as pessoas assim e colocava na frente, no meio da plateia assim, a gente ficava sentado aqui e falava, pô, o que vai rolar ali, né? Ele pegava as pessoas assim e ele fazia os fenômenos e você via uma certa luminescência. Eu conseguia ver, cara, eu não tô acreditando, você tá vendo aquilo ali? Isso. E o cara olhava e via assim, pô, tô vendo, cara, uma coisa meio dourada em volta da pessoa. Aí ele falou, vocês vão lá, aí mandava a pessoa prender a respiração. Quando ela prendia a respiração, você via que uma luz tênue, assim, muito sutil. Eu falei, cara, não tô acreditando. E aí, isso ele ia fazendo. Ele fazia fenômenos, por exemplo, botava as pessoas assim para segurar uma moeda, ele não tocava na moeda, mandava a pessoa trazer, né? E o grupo fazia. E aí ele fazia testes, né? Ele falava, vocês querem o quê? Que a moeda muda de cor, muda de forma. Ele mandava o grupo, a plateia, né? O que pudesse alterar ali aquela moeda. E aí a moeda mudava, ficava torta, amassava. Então, a gente via aquilo ali, eu ficava, nossa, aí eu ficava cada vez mais impressionado com aquele evento, né? E aquilo foi o início, né, assim. E aí, como eu morava distante, né, eu fazia as viagens, voltando do Rio de Janeiro para o interior, ia com aquilo na minha cabeça fervendo, né? Na época, a minha esposa, a Rose, ela não podia acompanhar e ela ficava em casa, eu chegava de madrugada e 3h30 da manhã chegando, onde você foi? Como é que foi lá? O que rolou lá? E eu falei assim, Rose, olha aqui, olha, ele materializou isso,
ele tirou cristais da cabeça. Gente, é uma coisa de louco, assim, falando aqui, né? Parece assim, ilusionismo, né? Mas não, a gente via pessoas assim, a pessoa mesmo que escolhia ir lá na frente, e ela coçava a cabeça assim, ele falava, mexe o cabelo, e caía pedaços de cristais no chão, assim. E a gente ia lá, né, que a gente no início falava, pô, quero ver. Eu pegava o cristal, ficava olhando, e olhava para a cabeça dela se tinha alguma coisa. Enfim, isso foi impressionante, né? E tudo isso foi me causando cada vez mais interesse, volto a dizer. E na época, por incrível que pareça, eu tive uma experiência em Paraty, que é a cidade do interior que eu morava com a Rose. A gente teve uma experiência muito interessante, né? A gente namorava. Em Paraty. Isso no mesmo período que estava rolando o curso da evolução mental, tá? A gente estava em Paraty, uma certa vez eu peguei o carro e fui namorar com a minha esposa na praia, que é normal, né? Sim. No interior, você ter... Não é só no interior, não. Não, namorar no carro. Então a gente foi namorar no carro, tal, peguei o carro e tal. E aí, logo que nós chegamos, uma luz, uma estrela, né? Tava parada próximo da lua, assim, lá bem no céu. E a minha esposa, logo que chegou, percebeu aquela luz. Ela falou, nossa, que estrela enorme. Estrela grande, né, Marcelo? Eu falei, não, não é estrela não, que é o planeta Vênus, ó. Eu nem tinha experiência de nada, eu saí dando essa resposta para ela. Ela falou, não, mas tá muito estranha aquela estrela ali. Tá muito brilhante, né? Chamando a atenção da gente assim. Eu falei, não, porque a minha intenção não era ficar olhando estrela, né? Era namorar. Claro. Então... esquece isso aí, esquece essa estrela. Esquece dela, tal. E aí passou o tempo, tal, aí daqui a pouco ela bate no meu braço e falou, Marcelo, olha lá, a estrela está andando. Eu falei, como assim? Aí eu, no para-brisa aqui, eu olhei e falei, nossa, ela estava se distanciando. Quer dizer, eu tomei como referência a própria Lua, Sim. Né? Ela estava próxima da Lua. Sim. E ela começou a fazer isso. Começou a se distanciar. Aí eu falei, não, eu não acredito. Aí ela, né, ficou nervosa, porque ela ficou com medo, né, impressiona, vendo. né? Ela falou, Marcelo, liga o carro, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu falei, peraí, não, eu tenho que chamar a atenção deles. Eu tenho que me comunicar com eles. Olha, não sei, mas eu tinha uma coisa assim que não era medo, sabe? Era um entusiasmo. Aquilo me fascinava, né? E aí eu peguei o carro, manobrei o carro e coloquei o carro em direção à luz e comecei a piscar o farol alto. Olha, vocês acreditam, a luz, ela parou, ela estava andando lentamente, ela foi parando, daqui a pouco ela parou e começou a vir na nossa direção. Mas no alto, né? Ela começou a vir. Quando ela começou a vir, aí Deus desesperou. A Rose desesperou. A Rose falou, Marcelo, eu falei pra você foi mexer com isso, te liga o carro, sai daqui. Aí eu falei, pô, peraí, eu quero que ela venha, Rose, eu quero que ela venha. Aí eu fiquei tão louco que eu saí, abri a porta e comecei a fazer assim com o braço, cara. E a luz veio, quando ela chegou em cima da gente assim, ela foi se apagando e foi soltando como fosse um rastro, né? Prateado assim. E a luz se apagou em cima do carro, mas estava alto, né? E aí, aquilo me deixou numa coisa e tal. E aí o curso de evolução mental, lá com o Urandi, começou a fazer essa associação, né? Porque, na verdade, o curso de evolução mental dava a entender que era só trabalho da mente, né? Sim. Você potencializar a sua mente para você ampliar a aura, né? Para você poder realizar fenômenos também físicos, né? Exato. Essa era o propósito do evento dele, né? Ele queria ensinar isso para as pessoas, aumentar a capacidade mental. E aí, com isso, eu fui para lá e ele começou a falar de ufologia também, né? Falando de uma forma desmistificada. Sim. Como fosse assim. Porque até então, Felipe, eu buscava... Esse fenômeno que aconteceu lá em Paraty, eu fui buscar isso na literatura que tinha no momento, que era aquelas ufologia tradicionais. As luzinhas no céu, que ficava, que raptavam. Raptava, que só fazia medo, experiência. Só dava medo. Eu falei, mas não é isso que eu senti. Aquela luz, se quisesse ter raptado, me raptava, ele só estava eu e minha esposa, na época a gente estava namorando, mas poderia levar a gente ali, sumir com a gente, mas não aconteceu nada. Foi uma coisa, não tem como explicar a emoção que eu tive, entendeu? E aí, com isso... Lá no evento, o Urandi começou a tratar desse assunto de uma forma muito simples e acessível, sabe, assim, direta, sem delongas no que ele falava, sem muita, que tem que usar turbante, que tem que fazer ritual, que tem que fazer, sei lá... Ele não, o que eu sempre falo pro pessoal aqui no canal,
Gente, é uma coisa prática, pragmática, pé no chão, Sim. sabe? É natural. Natural. É porque foi mistificado, foi, né, esse pessoal que não sabe o que fala, né? É verdade. É exatamente isso daí. E isso que me trouxe também, na figura do Urandir, me trouxe isso, entendeu? Essa crença nele. Simplicidade, né? É, Essa simplicidade. uma pessoa simples, uma pessoa que conversava, entendeu? Não tinha aquela coisa snob, sabe? Aquela coisa de... Totalmente acessível. Porque para ter o contato, para ter isso... E aí comecei a fazer esse curso com ele, com outras pessoas, inclusive, né? Você também estava lá, né? Isso. Nós nos conhecemos lá, Presente né? lá. Nesse curso. E aí, de todos os fenômenos lá que eu vi e que presenciei lá, eu falei, cara, isso funciona. Aí ele mandava a gente tomar um banho frio, né? Para ativar a aura, né? Exatamente. E eu falei, não, vou fazer isso. Eu queria fazer tudo aquilo que ele falava, para poder testar mesmo se aquilo funcionava comigo, né? Porque a pessoa falando ou mostrando lá, mas será que funciona na minha vida? Então eu comecei a praticar isso também. Eu ia para casa e tomava os banhos frios, né, que eram aqueles banhos que ele passava, né, que ele falava, ó, tem um tempo certo, né, o tempo da vibração, da ressonância Schumann, né? Exatamente. E aí, parará, e ele falava, ó, para você entrar na frequência... Até hoje a gente faz, hoje, inclusive. Só mudaram os tempos por causa da variação da ressonância Schumann. É. Mas fazemos essas práticas Sim, até hoje também, é. Que são muito simples, né? Sim, não é nada demais, todos podem fazer. Exatamente. Né? Estão aí nas apostilas, em tudo, né? Tudo, tem tá? na nossa biblioteca lá, um né? monte, biblioteca, tem tudo aí. Bom, então aí com esse trabalho lá da evolução mental, teve uma época que o Urandir falou assim, olha, vocês... Porque eu acho que a consciência do grupo que estava ali, né? Tava uma energia fantástica. Era muito unido, era muita união, gente, era uma grande família, era fantástico. O começo nosso foi simplesmente parecia que a gente se conhecia, né? Exatamente. E eram mais 100 e pouco, mais quase 200 pessoas ali fazendo curso em Copacabana, né? E aí ele anunciou, ele falou, olha, vai ter uma viagem agora para Mato Grosso, no carnaval, mas era final de novembro de 97, e ele anunciou que teria uma viagem de carnaval. 98. 98. Ele falou, olha, vocês quiserem ir e tal, vai ter uma viagem, lá em Mato Grosso. Só que, pô, a gente estava no Rio de Janeiro. Do Mato Sul, Grosso. hein, que o pessoal fica bravo. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Os locais ficam, não, Mato Grosso do Sul. Então, tem que ter cuidado. Incrível que pareça, é muito longe, né? Do Rio de Janeiro para Mato Grosso dá o quê? Dá 1.300, 1.500 quilômetros. E eu pensei, caramba, e quando ele anunciou aquilo, eu falei, cara, a minha esposa não estava indo nos eventos, porque a gente tinha um comércio na época, né? Tinha uma loja de roupas em Paraty, e a minha esposa segurava as pontas enquanto eu ia lá fazer o curso, sabe, Felipe? Então, o casal é assim, né? Sim. Um segura, você quer fazer? Você acredita nisso? Eu acredito, então vamos lá. Eu seguro aqui as pontas, você vai lá fazer. Então, a gente fazia isso. Ela ficava trabalhando, não podia viajar. E eu falei, como é que eu vou anunciar para ela que nós temos que viajar para Mato Grosso do Sul? E aí eu falei, olha, e outra, tinha uma coisa, ela não está fazendo os cursos, né? Será que ela vai poder ir? Olha só, eu achei que ela não tinha condições de ir. Achei que ela não ia poder ir. Bom, aí ela falou, quando eu cheguei em casa, né, 3 horas da manhã, que eu chegava do ônibus, né, que vinha do Rio, falei, Rosa, é o seguinte, no curso ele anunciou que vai ter um trabalho lá em Mato Grosso, que era muito importante esse grupo ir, mas esse grupo é quem está fazendo o curso, você não fez. Ela, o quê? Não, isso não é justo. Não é porque eu não estou indo, é porque eu não faço parte também, não. Eu vou também nessa viagem também. Aí eu falei, opa, então se ela quer ir, né, e tal. Mas eu fiquei um pouco meio assim, né, achando que ela não poderia ir, né, porque ela não estava fazendo todo aquele trabalho, né. Eu já idealizei a coisa. Aí teve um evento com o Urandir, antes dessa viagem, também lá no Rio de Janeiro. E aí ela perguntou para ele, Urandir, não, você deve ir. Olha. Você deve ir. Aí ela ficou assim, ela ficou toda, né. Bom, aí nós viajamos, né, para Mato Grosso do Sul. Aqui, essa região que nós estamos agora. Que não era assim, não tinha essa estrutura, era totalmente diferente. Era um local totalmente diferente. E agora está maravilhoso, Felipe. Aqui mudou tudo, sabe? A gente tem que valorizar, porque a gente vê a seriedade do trabalho, né, do grupo, né, e do próprio Urandir. Porque lá atrás, né, se eu voltasse no tempo e falasse comigo lá, eu não ia acreditar em tudo que hoje eu estou vendo aqui. É isso, toda vez que eu entro aqui, isso aqui a gente está nos bastidores do nosso auditório aqui que vocês veem. Toda vez que eu estou aqui, quando eu falo aqui no auditório, eu fico até emocionado, porque lá atrás a gente que viveu o começo
Foi. Sabe como é que era, não tinha nem refeitório. Não tinha refeitório, não tudo tinha improvisado. Nada, né? improvisado. Era aquela choupaninha, lembra? Pô, um Aquela calor choupaninha, de 45 um forno, graus. Nossa. o Urandir falando ali com aqueles banquinhos de madeira, tudo É. assim. Jamais a gente ia pensar que estamos não só aqui, como no mundo. No mundo. Em mais de 12 países, gente. É surreal. É surreal. E já temos 27 anos. Sim. 27 anos, gente. Isso é muito importante. É. Não é? E assim, eu até vejo algumas pessoas criticam o trabalho do Urandir, sabe? Falam mal e tudo. Eu penso assim, por que então não tentaram fazer a mesma coisa que ele faz? Exatamente. Né? Porque, olha, gente, não é fácil não. Eu acredito até que os parceiros, né, que depois vai chegar, né? Sim. Os parceiros aí, os nossos amigos aí que aparecem de vez em quando passando as informações para nós, aqui o grupo, passaram para o Urandir e ele teve, né, essa competência, né, essa destreza de lidar com tudo isso, né, que não é fácil você ter Não é mesmo. passar uma missão, porque eu acredito que até outras pessoas no outro mundo, em parte do mundo, podem ter recebido missões parecidas, né, de montar com uma cidade, passar informações e tudo, e a coisa não foi para frente, né? E você vê o trabalho dele. Por quê? Porque tem um outro, como é que diz, encorajamento da parte dele de passar a missão de uma forma simples, direta, muito objetiva, né? Puxando mais para esse lado científico da coisa, né? Porque Exatamente. às vezes começa a mistificar demais, começa a ter aquela chamada viagem na maionese, né? Que o Exatamente. pessoal fala. Esse é o problema, a viagem na maionese que complica. Aí complica, as pessoas começam, aí vai virando religião, aí Isso. a coisa vai virando aquilo tudo, tu vai cultuando. A gente tem que e se a coisa distanciar disso daí. Então a gente aqui procura mais levar para o lado científico da coisa, porque é isso, a nossa filosofia de trabalho aqui, né? Mas voltando, então, a viagem, né? Foi uma viagem longa, e aí teve um grande dia que a gente veio para cá. E aí, olha, Felipe, quando eu cheguei aqui, falando da minha parte, né? E da minha esposa, depois ela vai poder participar aqui também, ela vai falar da parte dela. Mas quando eu cheguei aqui, parecia que eu conhecia esse lugar. Era um lugar assim, parecia o elo perdido. Isso. Né? E aí... Isso que ele está falando é comum a muitos de nós, hein? Quando chegamos aqui, a gente olha, pô, peraí, estamos em casa, isso aqui é alguma coisa, já conheço, ou então é um lugar diferente. Isso é comum, eu já ouvi isso de centenas de pessoas. Hein? O elo perdido. Então, assim, e primeiro que toda a região aqui, né, que tem essas montanhas, né, que tem esse vale, né, e, enfim, traz uma atmosfera assim, parece que você está voltando no tempo, sabe? E aí você não entende, né? Mas você sente isso, você sente no seu ser, né? No seu corpo, né? E aí tudo foi acontecendo assim, muito rápido, né? Quando nós chegamos aqui, fomos ficar em barracas, né? Porque não tinha nada, como o Felipe falou, não tinha alojamento. Tinha nada, gente, nem era eletricidade. Acho que o gerador de luz veio depois. Nessa época eu não lembro nem se tinha ainda. Nessa época era só lanterna mesmo. Era lanterna, era tudo escuro, era bem era até bom, né? Porque tinha uma hora assim que era uma escuridão breu total, que nós vimos o céu, parecia que estava aqui, né? Isso, aquele céu estrelado na cabeça da gente. Bom, e aí teve os trabalhos inicialmente, né? O Urandir, ele fazia um trabalho de matrização das pedrinhas, né? E das aí, discoides. Das discoides. As pedrinhas são as discoides. E aí esse trabalho dele foi um trabalho assim, dentro de um quarto, né? Um quarto que não tinha nenhuma luz. As pessoas ficavam em fila e entravam dentro desse quarto e lá dentro fazia a matrização. Até então eu não sabia o que estava rolando lá dentro. Aí vinham as pessoas assim com a pedrinha, que legal, matrizei não sei o quê, matrizei um cristal, matrizei uma pedra discoide. E aí eu vi aquilo, mas assim, aí começa a vir a questão da dúvida, né? Normal. Eu não estou vendo, será que é um truque, alguma coisa, ou será que é? E, enfim, a gente ficava naquela dúvida, né? Aí chegou o meu momento. Mas aí não, eu lembro que ele falou assim, ele falou para as pessoas, olha, quando vocês chegarem lá dentro, vocês mentalizam a pedra caindo. Só isso. Aí eu falei, bom, mas eu vou testar, eu vou ver se ele realmente está fazendo isso. Eu vou pensar em outra coisa, não vou pensar em pedra caindo, eu vou pensar, sei lá, eu andando de carro, fazendo qualquer coisa, né? Aí, bom, chegou na minha hora. Quando eu entrei dentro do quarto com ele falou, e aí, tá pronto? Eu falei, eu acho que não, né, Urandir? Não sei, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, feche as mãos e imagine a pedra caindo. Eu falei, não, na minha mente, não vou mentalizar a pedra caindo. Pensei em outra coisa. Aí ele esperou assim e não caiu nada. Aí ele olhou e falou, pensa na pedra caindo.
Aí eu não pensei. Pensei em outra coisa. Aí ele falou, olhou para mim assim, você está pensando na pedra caindo? Aí eu falei, vou pensar agora. Cara, na hora que eu falei, vou pensar agora, eu escutei um negócio caindo no chão, assim, ó, no escuro. Pá! Aquele barulho, sabe? Seco. Por incrível que pareça, eu no escuro, tateei assim no chão, a primeira coisa que eu encontrei foi essa pedra. E eu não estava vendo, não estava com lanterna, era um quarto escuro, com ele ali dentro. Então, assim, quando eu fiquei, eu senti uma emoção tão grande, porque eu falei assim, caramba, então foi meu pensamento, não foi ele. Porque até então ele não aconteceu nada. Enquanto eu não desbloqueei minha mente, sabe, eu pensei o que ele estava dando o comando para eu pensar, eu falei, não. Aí ele falou, e aí, saiu, né? E aí foi o único momento que ele pegou, acendeu a lanterna, que eu fui ver a pedra, né? Aí eu olhei a pedra, uma pedra discoide, que caiu, diz ele, né? Caiu da parte de cima da minha aura. Né? Bom, aí fui lá para fora e tal, fui conversando com as pessoas e passou o tempo. Aí teve vários trabalhos assim durante o dia, né? À noite, ele levava a gente lá para cima do morro, né? Subia o morro e tal, e aí ele explicava. Aí também teve um trabalho, a Rosa está me lembrando algumas fotos, porque... E aí teve um trabalho também na cachoeira, que essa pedrinha que nós materializamos, ela tinha que ser carregada com a gente, né? Ele deu até um pedaço de um paninho assim, um negócio pra gente amarrar, para não perder a pedra, né? Isso. Ele falou, vamos fazer esse trabalho lá na cachoeira. E essa pedra, a gente tinha que levar para a cachoeira e fazer um trabalho lá. Esse trabalho era energético, né? Um trabalho de estabilização, porque ele falou que quando começa a viagem, né, tem que ter uma equalização da energia das pessoas, né? Porque cada um vem de um lugar, um pensa diferente, outro pensa mais, outro pensa menos, enfim. Não é uma separação das pessoas, é uma coisa de igualar todo mundo, ficar numa energia para poder, o fenômeno, né, a energia do local aqui favorecer o trabalho, né, que é de contato, de materializações, enfim. E aí lá na cachoeira aconteceu o seguinte, quando tem um rapaz na minha frente que estava com a pedrinha, segurando com muita apreço, né, para não perder aquela pedrinha, e uma hora que ele deu um mergulho assim, que ele subiu e falou, caramba, perdi minha pedra. Ai, ele ficou tão triste. Eu falei, cara, mas não é possível, isso não era para perder sua pedra. E agora? Aí o Urandir, nessa época, ele estava com a gente lá na cachoeira, tomando banho ele também. acompanhava, ele que fazia os trabalhos, estava sempre junto. Sempre junto. E aí ele olhou assim e falou assim, não, você vai ter a sua pedra de volta. Pensa ela voltando para você. Cara, ele mergulhou, e quando ele mergulhou, tocou no chão do rio, né, da água que nós estávamos, que era raso, né, era uma água que batia aqui no peito. Ele tocou assim, a primeira coisa que ele pegou, e tinha um monte de pedra no fundo do rio, né? Cascalho, né, tudo. A primeira pedra que ele pegou era a pedra que ele tinha. Ele memorizou porque ele falou que... Né? E a menina do braço? Sim, aí teve também uma menina também da pedra que ela perdeu, que estava amarrada no braço, aliás, amarrada no dedo, e que ela apareceu com a pedra amarrada no braço. Olha. Quer dizer, e o tecido era assim, para amarrar no dedo. O tecido para amarrar no braço aqui exigiria um tamanho maior, né? Claro. Como é que apareceu aqui no braço dela? E eu estava do lado dela vendo aquilo tudo. Falei, nossa, isso aqui é coisa de louco, cara. Enfim, e então foi acontecendo esses fenômenos. O Urandir participava muito, assim, orientando, sabe? Ele era muito prestativo, né? Informando. E eu questionava, mas Urandir, por que isso acontece? Aí teve um amigo nosso que foi o César, que veio também. Ele era de Paraty também. Veio eu, a Rose e o César. O César... Ele já era uma pessoa já mais de idade, né, de uma certa idade, mais maduro, mais experiente, e ele seguia uma outra linha, né, até esotérica e tudo mais. Mas ele, como me conheceu, e aí ele ficou muito interessado em ver nessa viagem com a gente. E ele tinha uma coisa muito ligada a esses dogmas, essas coisas dele que ele tinha aprendido. Então ele tinha, por exemplo, na época dele, porque ele era bem da década de 50, 60, era de abrir o chakra, né? De fazer a abertura do chakra. Então era um outro trabalho que se fazia naquela época. Aí o Urandir, quando começou a fazer o trabalho no curso de evolução mental, ele nos ensinou que o certo era você girar o chakra no sentido anti-horário. Exatamente, fechar. Fechar o chakra, porque aquilo para ele não entrava na cabeça dele, né? Porque ele aprendeu a vida toda que tinha que abrir o chakra, né? E aí quando ele foi, e aí ele tá lá fazendo um trabalho lá na cachoeira, com a água aqui no pescoço, assim, né?
E aí ele estava assim girando, o Urandir falou assim, todos vocês agora vão fechar uns chakras aí e tal, para poder a gente gerar energia aqui e tal. E aí ele virou, ele estava abrindo o chakra, mas ninguém estava vendo, ele estava debaixo da água, aquela água barrenta, né? Aquela água do rio, né? É uma água barrenta. Quando ele estava fazendo aquele exercício, o Urandir olhou assim, ele olhou por cima assim, você não está fechando o chakra. Ele, você tem que fechar o chakra. Ele, Captou na hora, pegou na hora. Aí ele ficou assim, sem jeito, né? Ele falou, tudo bem, mas é meio contra gosto. Foi lá e sucumbiu. Ele teve que fazer. Eu falei, César, faz. Você... É aquele negócio, vamos fazer a experiência. Nós estamos aqui para vivenciar. Entendeu? Ele tudo bem. Ele era um pouco meio, né, relutante assim. Bom, mas aí o que aconteceu? Nós subimos o morro e lá em cima foi extraordinário. Tem uma parte chamada platô, né? O platô foi o primeiro ponto que nós chegamos lá em cima. Isso aí. O primeiro ponto de trabalho só tinha platô. E aquele ponto, logo assim que nós chegamos lá, foi uma coisa assim que ali olha, Felipe, eu não era muito essas coisas, eu achava isso coisa de frescura, sabe? Essa coisa de energia. Eu era meio assim, falei, sei lá, isso não é pra mim não, entendeu? Então eu levava a coisa meio, sabe? Mas naquele dia ali eu senti uma coisa assim que eu falei, cara, me conectei, sabe? Me conectei com as pessoas e me conectei com esse lugar aqui. E aí tava um grupo, tava o Odir na época, tava várias pessoas ali, esse meu amigo e tal. E ele também sentiu também uma coisa muito forte, o César, a Rose. Enfim, aí nós fomos conhecendo todos os pontos do morro, né? Fomos conhecer as marcas, né? As crateras lá, fomos conhecer vários pontos do morro ali, e aí a gente foi vendo que tinha provas da existência ou de um antepassado, de época, né? Anterior à nossa agora, de visita, né? De objetos, ou sei lá, que decalcou ali na rocha. Isso, que a gente chama de marcas, né? De marcas, né? De sapatas, né? Triangulares, assim. Então eu comecei a tirar foto, comecei a registrar, então eu falei, nossa, isso aqui é uma prova viva. Isso não foi a natureza que fez, né? E aquilo ali foi me tocando. E aí chegou o grande dia, né? O dia que haveria o tal do contato. Mas até então a gente nem imaginava que contato, o que seria, né? E aí já era mais ou menos por volta de umas 9 horas da noite. Nós jantamos, foi uma comida super simples, né? Uma comidinha de arroz, feijão, carne, nada demais, entendeu? Uma comida delícia. Mas uma comida muito boa, né? Simples numa maneira de colocar, mas era uma comida assim bem feita pelo que as pessoas da época estavam fazendo. E a gente jantou, e logo que jantou, ele nos reuniu debaixo daquela... que era uma área assim, de telha de eternite. Isso aí, era uma choupaninha de telha de eternite. De telha de os banquinhos de madeira, era assim. Os banquinhos ali. E aí ele fazia até um exercício que era o zorbo grego, né? Que isso, aquela música que acelerava a atividade cerebral. Acelerava, puta, aquela ali eu adorava aquilo ali, né? Ficava com a canetinha lá batendo no papel, aquilo ali. Exatamente. Nossa, aquilo ali foi um exercício. Canetinha batendo aqui. Exercício da caneta, que batia no frontal. Enfim, e aí subimos o morro, foi uma dificuldade, porque na época essa estradinha que subia lá para o platô, não era uma estrada, né? Era uma picada e tinha uma corda. Uma picada e uma corda, mas era uma corda assim, gente, que se segurasse aquilo ali voava com tudo, você caía lá embaixo. Era complicado, levava um tempão para subir, porque gente com dificuldade. Tinha gente. Era uma maratona subir o morro. Enfim, e aí, Felipe, a subida... Fomos parar no primeiro ponto de parada desse grupo, né? E eram mais ou menos umas 123 pessoas aí que estavam fazendo parte. 123, isso aí, 123. 123 pessoas no grupo. E aí nós subimos e ficamos aguardando ali. Aí tinha na época umas pessoas que estavam auxiliando o Urandir, que era a Vani, né? Tinha uma pessoa da época. Isso, a Vani, lembro da Vani. A Vani também. E a Vani, ela falou, olha, vamos sentar aqui e tal, o Urandir logo vai vir falar com vocês e tudo mais. A gente sentou lá, estamos aguardando ali no platô. E a Vani veio, nos orientou e falou, ó, vamos aguardar porque vai começar mais ou menos por volta das 11 horas, né? Mas enquanto isso, vamos relaxando aqui. Aí, daqui a pouco, passada uma hora depois, vem o Urandir. O Urandir apareceu assim, e eu estava até em pé, junto com a Rose e o César. Quando ele veio andando assim, que ele saiu da mata, quando eu olhei para ele assim, vi uma luz verde neon saindo aqui do pescoço dele, da nuca dele aqui, do lado direito,
ia lá pro espaço. Parecia uma antena, assim. Quando ele andava assim, aquilo fazia assim. Aí eu olhei aqui e falei, cara, isso é surreal, vou ver o que é isso. Eu falei, fui até ele, a Rose e o meu amigo César, chegamos até ele. Urandir, o que foi? O que é isso, Urandir? Tem um negócio vindo do céu, vindo conectando aqui no teu pescoço. Ele falou, vocês estão vendo isso? Como fosse uma coisinha. Eu falei, ué, tô, o que é isso? Ah, é o meu implante. Isso. Um implante que eles colocaram aqui para potencializar a minha energia e tal. Ele falava assim, direto e reto, não ficava fazendo rodízio, né? Aí eu falei assim, nossa, posso tocar? Aí ele, pode. Eu passei a mão no pescoço dele, vi. Cara, mas era uma luz sutil. Sim. Sabe? Parecendo verde neon. Isso aí. Aí ele veio e falou assim, gente, olha, vocês fiquem tranquilos, relaxados, o contato já se iniciou. Vocês vão indo em pequenos grupos para lá, né? Para ter o contato. Ele já está presente. Quem é ele? Aí todo mundo falou assim, Astar Sheran, o Rangstar, né? Que é hoje chamamos de Rangstar. Rangstar. Aí, pô, eu falei, quem? Rangstar, que, só para o pessoal entender, é o nome que ele falou, corrigiu, porque muita gente conhece esse ser, já teve alguma experiência, como Astar Sheran. Só que ele que corrigiu o nome. Meu nome não é Astar Sheran, é Rangstar. Isso. Ou seja, para quem, só para vocês se situarem. Isso. Então, o Rangstar, aí eu falei assim, mas nossa, quem é ele? Eu não tinha conhecimento do que era, eu não sabia. Tinha pessoas que seguiam, né, uma linha de pensamento da época e tudo, que estudavam essas coisas todas, estavam muito mais avançados do que eu. E aí eu fiquei assim, tá. Aí ele falou, bom, então aguardem aqui que eu irei ir lá falar com ele, ele está próximo de vocês aqui, eu vou lá conversar com ele e aí vocês vão sendo levados para lá. Cara, e como nós éramos os mais novos do grupo, né, tinham as pessoas mais de idade na época, então ele começou a pegar primeiro as pessoas de mais idade, né? Isso começou por volta das 11 horas da noite. Aí ele tinha falado assim, o contato vai durar até as 5 horas da manhã. Então até as 5, todos vocês têm que ter o contato com ele, porque depois desse horário ele não vai poder mais ficar aqui, porque ele tem um tempo de permanência aqui nesta dimensão. É o máximo que ele pode ficar. Bom, aí a gente ficou lá e tal, e eu falei, bom, tudo bem, não sabia que hora que eu ia ser chamado, então eu fui esperando, a hora foi passando, a hora foi passando, a hora foi passando. Por volta de mais ou menos umas 3h30 da manhã, 4 horas no máximo, um pessoal que estava aqui de uma região de Cascavel, Paraná, também vieram também na viagem, vieram por fora, né, do grupo do Rio, né, a maioria era do Rio de Janeiro. A maioria do Rio de Janeiro. Mas veio umas pessoas, uma família do Paraná, Cascavel. E aí esse pessoal estava até na nossa frente. Mas assim, a gente ia ser chamado, né? Logo na sequência, a pessoa que estava organizando a coisa ia chamar a gente. E aí ela falou assim, nossa, não vai ser a gente que vai ser chamado? Porque eu viajei, vim de longe, gastei um dinheiro no meu carro, gasolina, para vir até aqui, para não ter contato. Começou a ter um certo... Um atrito com essa pessoa que estava organizando. E eu aqui, olhando tudo aquilo, aí minha esposa, o meu amigo César, falou assim, eu falei, não tem problema. Você pode ir na nossa frente. A gente aguarda. Ela, não, porque você sabe. Eu falei, não, mas todos nós viajamos, né? Todos nós estamos aqui. Era uma família, né? Uma família que estava ali. Era o pai, a esposa, o marido, a filha, acho que a mãe dela. Enfim, aí teve essa situação. E aí, nesse momento, o radinho dessa pessoa que estava organizando tocou. Era quem estava falando? O Urandir. O Urandir lá falou assim, Avani, quantas pessoas ainda tem aí? Aí ela falou assim, tantas pessoas. Essas pessoas estão à sua frente. Manda todas elas para cá. Quer dizer, mandou eu, a minha esposa, o César e mais aquelas 4 pessoas que estavam, 7 pessoas, para ir no encontro. Quer dizer, era para ir separado. Sim. Né? Mas aí ele mandou ir todo mundo, porque estava aquela desarmonia ali. Aí o que acontece? A gente foi em direção, aí fomos levados até o Urandir. O Urandir estava em outro ponto. Na discussão, levantou uma nave. Sim, o que aconteceu? Aqui é a mulher, a esposa aqui lembrando também, ajudando aqui. Então o que acontece? Teve uma luz que apareceu, né? Na hora que estava tendo essa discussão ali, não é discussão, ela colocou, ela estava irritada, né? Ela estava irritada, cansada, né? Porque
Isso acontece, né? Quando você mexe Normal, com energia e tal, uns ficam mais irritados, outros ficam calmos, serenos, aí muda, né? Enfim, quando começou esse momento, apareceu uma luz no céu enorme. Levantou do horizonte, né? A gente está em cima do platô, você tem uma visão privilegiada da região toda aqui do Mato Grosso do Sul, Pantanal, né? Você consegue ver até lá no final. Surgiu lá, quilômetros de distância, surgiu uma luz do chão, subiu meio céu e virou como fosse um sol, cara. Aí aquilo, todo mundo, que é aquilo? E ficamos olhando. Aí essa pessoa falou, olha gente, o que está acontecendo? Alguma coisa. Aí veio uma pessoa, outra pessoa veio e falou, olha, a energia do grupo oscilou. Aí veio estabilizar essa luz, né? Essa luz veio para estabilizar. Depois ela desceu de novo e sumiu. E todos viram. Todos que estavam ali no finalzinho, isso já era 4 horas da manhã, todos viram essa luz. A grande maioria, outra coisa também, todas as pessoas que saíam para ter o contato, elas não voltavam para o mesmo ponto que nós estávamos. Então a gente não ficava sabendo, Felipe. Exatamente. O que já desciam. Elas né? passavam para o outro ponto, outra trilha, né? E já iam embora. E a gente não tinha noção do que estava acontecendo, entendeu? Nós estávamos ali esperando. Imagina, de 10 horas da noite, já era quase 4 horas da manhã, para 5 horas. E tudo isso. Enfim, aí na hora veio uma outra pessoa e falou, gente, a energia se estabilizou. Vocês, o que aconteceu aqui? Aí foi a hora que o Urandir falou no radinho com essa menina e ela liberou e falou, manda todo mundo para cá, essas 7 pessoas. E aí a gente foi levado até o Urandir. Quando chegamos lá na mata, meio escuro assim e tal, mas o dia já estava começando a clarear, sabe? Já estava amanhecendo o dia. O Urandir olhou, ele falou assim, olha, eu vou ter que separar vocês por questão de frequência. Ele não conhecia quem era quem ali com detalhe, né? Sabia se eu era com a outra família, ele não sabia. Ele foi separando a energia e separou exatamente todo mundo que estava em grupo. Eu, a Rose e o meu colega ficamos num canto e ele pegou essa família e falou assim, olhou pra gente e falou assim, eu posso levar eles na frente de vocês? A gente falou, pode. Aí levou esse pessoal lá. E ela estava um pouco irritada ainda. Essa pessoa estava irritada, meio, sabe, uma respiração assim, porque ela achou que não ia dar tempo, não sei o que e tal. Nesse momento ela foi lá ter o contato. Demorou mais ou menos 10 minutos. Felipe, quando ela voltou assim, ó. Paz e amor no seu coração. Eu olhei aqui, eu falei, eu vou ficar assim? Eu vou ficar assim? Aí eu falei, Rose, o que está acontecendo? A pessoa veio transformada. A pessoa veio assim, toda, né? Gente, amor no coração. Amaciou. Amaciou ela. Ela veio toda assim, né? Eu falei assim, e aquilo me deu um pouco de medo, né? Eu falei assim, nossa, vou ficar diferente, né? E nesse momento nós fomos levados. Aí veio o Urandir. O Urandir chegou e falou, e aí? Ele veio brincando, sabe? Ele falou assim, e aí, vocês estão preparados? Aí eu olhei e falei, preparado ninguém tá, né? Aí ele falou assim, não, encara isso como fosse um jogo, um game, né? Como fosse um videogame, né? Controla só as emoções, né? Vamos lá. Rapaz, os primeiros passos que a gente foi dando foi forte, né? Porque a gente parece que entrou num ambiente assim que tinha não era neblina, mas era como fosse uma cortina prateada, sabe assim? Sim. E aquilo era visível, sabe? E aí até a Rose chegou e falou assim, Urandir, o que é isso? Eu estou vendo aqui um negócio. Ele falou, você está vendo? Isso é o campo energético dele, campo de proteção dele. Aí, e era uma coisa visível. Nós três ali, vimos a mesma coisa. Foi uma coisa assim que a gente passava a mão, mas era um... Que envolvia, né? Envolvia, assim, o local. Aí nós andamos assim do ponto que ele nos levou até lá, onde começaria o contato, mais ou menos assim, uns 20 metros. E aí ele falou, bom, fique aqui de frente para a mata. Ele ficou aqui assim, eu no meio, a Rose aqui, o César aqui e o Urandir aqui. Ele falou, olha, fixamente para frente. A gente está olhando para frente, a mata, e de repente, aí teve uma pedra que caiu, uma materialização de uma pedra grande. Caiu, ele falou assim, aí eu falei, Urandir, caiu uma pedra. Ele falou, sim, mas não pode pegar. Eu deu a vontade de pegar a pedra, mas ele falou, não pode pegar. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí quando a gente está olhando para frente assim, ele falou assim, bom, ele já está na frente de vocês.
Aí ele falou assim, ele já está na frente de vocês. Nesse momento, eu olhei assim para mato, olhei assim, aí a Rose olhou, meu amigo olhou, cadê eu? Não estou vendo nada. Aí ficamos em silêncio, né? Vendo assim, não estava vendo nada. Ele falou, mas ele está andando na frente de vocês. Aí ele falou, vocês não estão vendo? Aí eu falei, Urandir, sinto muito, mas não estou vendo nada. Ele falou, relaxe os ombros, relaxe e olhe fixamente para frente. Aí, de repente, eu olho assim, o mato vinha do fundo, lá assim, mais ou menos, lá na frente, mais ou menos uns 10 metros assim, vinha um mato se abrindo. Sabe? Como alguém tivesse... Só que você não via a pessoa, mas via o mato abrindo. O mato abrindo. Era assim, um mato rasteiro, né? Um mato assim de 30, 30, 40 centímetros. No mato tinha umas árvorezinhas assim, umas árvores finas, né? E de repente ele falou assim, eu olhei assim e falei, cara, puta merda, o Urandir é um charlatão. O Urandir é um cara que, pô, fazendo uma palhaçada dessa, cara. Tem gente escondida no mato com uma linha de nylon, eu pensando nisso. E o cara puxando o mato. Porra! Aí ele falou assim, gente, vocês não estão vendo? Aí eu falei, puto, né? Eu falei, Urandir, não estou vendo nada, Urandir. Não estou vendo nada aqui na nossa frente. Aí a Rose, não estou vendo, Urandir. O que é isso? Ele falou assim, então tá bom. Faz assim com os dedos, junte o dedo indicador e aqui fecha assim e pressione as têmporas e olhe fixamente para a sua frente. Nesse momento, cara, quando apertamos aqui, olhando fixamente, foi a coisa mais extraordinária. Tinha uma árvore, assim, mais ou menos assim, sai um cara de dentro dessa árvore, em movimento slow motion, assim, meio fazendo aquele movimento tridimensional, né? Mas o cara era mais ou menos 2,50 metros de altura, muito forte, um cabelo mais ou menos até aqui assim, musculoso, com uma roupa toda agarrada ao corpo, toda aquela roupa... Tipo um macacão, tipo, né? Tipo um macacão, isso macacão. Aí. Todo completo, uma bota, até aqui assim, uma bota alta, um cinto grosso aqui assim. E ele andando assim, saiu com a mão para trás, sabe? Assim, com a postura de um militar, sabe? Uma postura assim de um soldado, mas muito imponente assim, com um olhar, cara. Caramba, eu falei, meu Deus do céu, não estou acreditando no que eu estou vendo. E aí, os três assim, ficou em silêncio, né? E ele saiu da árvore e começou a andar em zigue-zague, sabe? Andando para lá, com a mão para trás, em perfil. Ele não ficou de frente para a gente. Ele estava andando de perfil, assim, sabe? Olhando para frente, assim. E andando. E o Urandir, agora vocês estão vendo ele? Eu falei assim, porra, Urandir, estou vendo uma coisa aqui. O que é isso? Aí eu logo... Mas aí a mente humana, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa também, ela pode falar. Ainda vendo isso tudo, Felipe, aí veio um outro pensamento em cima do que eu falei, cara, isso não deve ser o ser do bem. Era brabo, né? Que eu falei, sério, porque você vê o fenômeno, né, assim, essa coisa assim, porque aí eu fui entender, porque o mato se abria, porque quando ele passava o pé dele à frente, quando ele dava o passo à frente, o mato já se abria, cara, era uma coisa assim, parecia que tinha um campo de força, que eu acredito que era a aura dele, né, uma energia em torno dele, que repulsava tudo que estava à frente dele. Até tinha um galho de árvore assim, que o galho foi expulso quando ele andou para frente. Tinha um galinho pendurado assim, caiu para fora assim. Eu falei, nossa. E aí, eu falei, cara, será que isso não é um ser do mal? Porque o meu amigo César, como ele era coisa, ele falou, Marcelo, a gente tem que ter muito cuidado, que existem seres que podem usar a gente, porque eles entram na nossa mente, podem fazer isso aqui, enfim. Ele me botou um terror, né? Quando eu pensei aqui, eu falei, cara, isso deve ser. Aí eu comecei, cara, ele captou, na hora que... Ele estava assim, mais ou menos, uns 4 metros de distância da gente. Né? 4 metros de distância. Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, a Rose, e nós três pensamos a mesma coisa. Será que isso não é uma coisa negativa? Um ser que vem se aproveitar da gente, sei lá? E aí, ele parou assim, como tivesse lendo o nosso pensamento. E aí ele começou a correr luz vermelha por dentro dele, cara. Umas luzes corriam assim, das pernas dele, corria uma luz vermelha, aí eu senti muito mal. Me deu um remorso. E aí eu senti uma dor no meu coração, e é onde que eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Eu estou errado. Na minha mente eu pensei tão rapidamente isso, eu falei, cara,
Aí na mesma hora eu me concentrei, olhei fixamente para ele, eu falei, que eu chamei de comandante, né? Porque todo mundo falava que ele era o ser que comandava, né? Eu não conhecia, né? Eu vi o que as pessoas falavam, aí eu falei, comandante, me perdoe que eu pensei isso de você. Estou aqui, e a Rose também pensou a mesma coisa. E eu estou aqui diante de você, vendo tudo isso, esse fenômeno, Urandi, me apresentando você, e eu não estou acreditando, achando que você é um ser do mal. Mas isso segundos, né? De repente ele levantou a cabeça assim, e ele colocou, já estava andando em algum momento, ele soltava as mãos, né? Mas aí ele teve esse momento que ele levantou a cabeça assim, estava de perfil, né? Aí ele virou de frente pra gente assim, colocou a mão, estufou o peito e começou a acender cada chakra dele. Putz. Cada uma coisa. Aí que eu fui ver, que as pessoas falavam, não, a gente tem 7 chakras, né? E eu achava que aquilo era tudo fantasia, que as pessoas desenhavam, né? E eu não acreditava naquilo. Mas aí eu fui ver na prática o que é a luz do chakra. Ele acendeu. Foi acendendo. Cada um foi acendendo de baixo para cima. Acendeu aqui embaixo, acendeu do umbilical, cada um numa cor, né? E foi acendendo. Quando chegou aqui, saiu uma luz aqui por trás da orelha dele, correu assim, veio nas têmporas e se juntou. Quando se juntou, deu um holofote, cara. Um holofote dourado assim, ó, uma luz assim. Aí ele olhou para os 3 assim, ó, olhou com aquele semblante sério assim, né? Olhou assim, ó. E aí fez assim, ó, jogou uma luz dourada. Quando jogou aquela luz dourada, clareou a mata toda, mas virou dia. Mas era uma luz que não ofuscou, não teve... É típico isso, não ofusca. Não ofusca a vista. Não incomoda a vista. Você consegue olhar para um farolão, você consegue olhar com o olho aberto, assim, não incomoda. Não incomoda. Mas veio várias informações. E aí veio informações dentro da minha mente. E aí foi assim, como fosse um filme, começou a correr, e ele andando para lá e para cá, na nossa frente. Eu falei, Urandi, ele não para. Ele falou... Pessoal, isso daqui é exclusivo. Ninguém nunca falou do jeito que o Marcelo está descrevendo que estava. Isso tem muitos anos, foi em 1998, fevereiro de 98. 123 pessoas estavam lá. Essa foi a única viagem que eu não estava, existe uma razão. Poxa. Mas minha família estava. Sim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios Sim. presenciaram, tiveram outros. Foi assim, cada um teve a sua experiência, de acordo com o que necessitava, com o compromisso, com a relação com o Rangstar. Isso. Então, meus pais foram outros, mas agora, esse relato do Marcelo, esse é exclusivo, esse é a primeira vez aberto na internet, a gente está falando, tá? É importante para vocês saberem. E interessante agora é o seguinte, essa descrição, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo o Marcelo contar em detalhe. Eu já tinha ouvido ele falar, mas não em detalhe. E ele agora acabou de falar que viu a luzinha. Uma luz surgiu aqui. Surgiu. Aí ela percorreu aqui, como se fosse um meridiano, né? Exatamente, aí que percorreu. Percorreu aqui, aí juntou aqui nas têmporas dele e correu aqui, se juntou. Correu aqui, juntou aí formou uma luz na testa dele. Na testa. Exatamente. E o que isso é, gente? É exatamente parte de nossa ativação. Tem uma ativação que a gente faz assim, também aqui, que faz aqui, e aí junta e faz... Gente, é fantástico isso. Cara, mas olha, eu vi isso em detalhe, porque eu gosto de perceber as coisas assim, eu tenho essa capacidade de ver. E ele tem uma memória maravilhosa, memorizar. ele dá dando os detalhes, gente. Eu tô aqui, eu também nunca tinha ouvido, hein? Esse relato nos detalhes. Eu tô assim, fascinado. Olha, e aí você vendo um cara daquela estatura alta, 2,50 metros, que ele não era uma pessoa humana, vamos dizer assim, Claro, humana. Ele era humano, né? Ele era humano, mas humano muito evoluído, vamos dizer assim. E ele, outra coisa, ele transpassava as árvores. Ele conseguia andar, e aí tinha uma árvore assim, e ele atravessava, Felipe, um movimento assim, lento, sabe? Assim, fazia um movimento meio tridimensional, assim, sabe? E aí a gente via, daqui a pouco, ele passava pela árvore assim, caramba, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Isso em segundos, né? Minutos ali. Durou mais ou menos assim, uns 7 minutos esse contato. Que é muita coisa, hein, gente? Que é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Aí o Urandi falou, aí o Urandi foi conversando, orientando, e aí ele jogou essa luz no frontal, atingiu a todos nós, e eu tive essas lembranças, né? Veio na minha mente imagens, né? Como fosse um filme. Uma das imagens que me surgiu foi o seguinte, era como fosse uma guerra civil, um acontecimento que não consigo decifrar se é daquela época, se é do futuro, mas assim, era como fosse uma guerra civil, as pessoas estavam desesperadas por alimentos
e um caminhão, assim, tipo um caminhão cheio de arroz em grãos, e as pessoas querendo atacar o caminhão para pegar o caminhão, o cara jogando de pá o arroz para as pessoas pegando no chão aquilo ali, desesperadas, e o caminhão andando e jogando o arroz, assim, aquela população pegando aquela coisa, e o pessoal... Isso foi a primeira imagem. A segunda imagem apareceu assim como fosse uma mesa farta dentro de um ambiente fechado, uma casa, não sei, e as pessoas lá de fora querendo comer algo e não podiam, porque como fosse assim uma separação, né, tratando as pessoas, o rico, o pobre ali, como fosse não tendo uma divisão das coisas, né, tendo justa entre as pessoas, né? E a outra imagem já era o descaso de algumas pessoas, assim, as pessoas destratando as outras, sabe, não tendo a gentileza, não tendo... Essa imagem, assim, foi mostrando isso pra mim. Na época eu não entendi, só fui entender com o tempo, né? Naquele momento que jogou as imagens, foi muito rápido. Eu recebi a mesma imagem. E a Rose, ela recebeu as mesmas imagens. Vem aqui, Rose. E a Rose, a esposa dele, vamos botar ela aqui, aí vocês vão ter que dividir o microfone, ela vai também, porque ela estava presente, acompanhando, aí enriquece aqui o papo. Nossa, mas é interessante o seguinte, eu estou entendendo por que a gente está fazendo essa conversa agora. Sabe por quê? Porque recentemente, em outra live que eu fiz, até na TVCH, se você puder sentar mais pertinho, vem aproximar, vamos espremer aqui para ficar dentro do... Aí, peraí. Só a família da lá. Então, Felipe... Olha só, é importante isso que ele está falando, essa visão que ele teve, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, com um contato que eu tive com o Bilu, que o Bilu, eu já contei aqui para vocês, que eu fiquei filmando o Bilu, ele estava na minha frente, só que ele é fortão também, gente, mas ele estava magrinho, ele me olhava assim, eu fiquei até com medo, não, Bilu, o que é isso? Isso daqui vai acontecer com a população se vocês falharem. Nossa. E aí falou da fome, da coisa, e, inclusive, recentemente no canal da TVCH, esse vídeo tem no meu canal, eu fiz a redifusão no meu canal, que é a restrição alimentar programada. O GO, o governo oculto, os poderosos, estão programando isso daí. Estão trabalhando para gerar isso daí que o Marcelo acabou de ver. Sim. Ou acabou de relatar que ele viu com essa coisa do Rockstar. Verdade, então. Só a Rose, não esqueceu o microfone. Sim. Vocês vão ter que dividir o microfone. Vamos dividir. Tudo a gente divide, né, Marcelo? Tem os contatos. Rose, esposa do Marcelo, desde o começo... É a menina que ficou apavorada lá com eu tinha medo porque eu não entendia, né? Com certeza. E depois eu fui entender que eles não faziam abduções, né? Isso. Assim, dessa forma, como aparecia na revista UFO. Aí eu fui compreender. Então, quando essa luz bateu, que foi muito forte, bateu as informações da mesma forma que ele falou. Então, quando as informações vieram para mim, eram caminhões, era guerra, e as pessoas passavam fome, e era uma coisa muito horrível. Isso foi a primeira, foi como ele disse. A segunda visão que eu tive já na sequência foi a coisa da pessoa ser... não ter excluída, né? Não ter o reconhecimento da outra, como se a outra não valesse nada. E assim, ela tivesse tudo, mas a outra não tivesse nada. Então apareceu um vidro e uma casa muito rica e muita comida na mesa e as pessoas muito pobres. Passando fome. Foi uma coisa forte. E a gente só foi saber mesmo de tudo que a gente viu quando a gente começou a conversar, né, e falar, eu vi isso, eu vi dessa forma, aconteceu isso. E aí eu falei, Urandi, nossa, quando ele jogou a luz, eu recebi muita coisa. Aí o Urandi falou assim, é a missão de vocês. Aí eu falei, mas a missão já veio? Ele falou, sim, só que você vai receber gradativamente ao longo dos anos. E aí eu pensei, poxa, mas o que tem a ver, né? Ver a guerra, ver a miséria, ver o maltrato com a pessoa, né? Isso em 1998, hein, gente? O mundo que a gente está vivendo hoje está muito claro. Muito parecido. Está muito claro. A indiferença foi o que a gente viu. A indiferença, isso aí. Diferença. O que ele nos mostrou, que eu também na época não entendia, né? É essa questão da diferença que a Rose colocou. Então, a diferença das pessoas, né? Indiferença das pessoas em relação aos alimentos, entendeu? E o descaso, né? Com as pessoas, enfim. Então, ele projetou ali a nossa responsabilidade, alguma coisa ligada a isso. A alimentação. A missão. A alimentação, porque hoje a alimentação está totalmente contaminada. Hoje nós entendemos, porque recebemos uma missão, né, em 2007. Então, a gente começou a fazer um entendimento do que era a missão fragmentada. A gente estava ligado há muito tempo aos alimentos e poder, assim, ter
ter aquela coisa da indústria, mas ligada ao transformar o que é ruim para você se alimentar, transformar aquela tecnologia ruim na tecnologia boa. Ou seja, alimento saudável. Alimentação saudável. E a gente só foi descobrir isso depois da segunda informação que a gente recebeu relacionada a isso da nossa missão. Mas isso aconteceu tudo no contato do Astar, e a gente nem sabia. Olha. Esse contato, Felipe, foi tão extraordinário que, assim, a gente, quando via ele andando, né, em zigue-zague assim, e eu vivendo aqueles detalhes, que eu procurava ver o detalhe, né, da bota, do cinto dele, né, o olhar dele. Militar. Eu vi o olhar dele, né, um olhar, né, era um olhar, assim, amoroso, ao De mesmo pai. tempo, assim, mas era um olhar sério, firme, né, de que... Deixa que eu sigo, vamos ver. Deixa eu segurar, porque daí eu vou... Atende os dois. Vou fazer assim, gente, porque eu só tenho 2 microfones, então vamos lá. Então, aí, o que eu percebi, né, que ele tem veio com um propósito muito sério, né, de passar Muito ali sério. e de propagar aquele trabalho ali, né. Então, o objetivo ali era da gente receber aquelas informações, né, que ele projetou através da luz que saiu do frontal dele. Isso que é interessante, né? Ele projetou através da luz. Quer dizer, ele não falou telepaticamente, né, Roseli? Foram muitas informações. Ele jogou- Depois eu tive dor de cabeça. Ele jogou a luz e pela luz é que a gente refletiu na nossa mente ali. Muitos de nós já tivemos esse tipo de experiência com luz que vem visões, informações, tudo codificado, projeções do futuro. Isso aí é uma tecnologia que os seres usam. Então, aí o Urandi até falou assim, quando a gente recebeu isso daí, a gente sabia que tinha mais gente lá, e aí o Urandi falou, pode perguntar o que vocês quiserem, pode perguntar mentalmente. Aí a gente começou a fazer perguntas mentais, né? Aí então ele ficou todo na posição de militar, né? Botou a mão para trás assim, abriu a perna. Você sente que é um militar, mas você sente que tem amor por nós, como se nos conhecesse muito bem. Aí a gente começou a fazer perguntas, e ele começou assim, aí ele tirou a mão das costas, ele botou a mão assim para baixo, botou a outra mão, aí jogou uma luz na mão, jogou uma luz aqui. Uma luz acendia nas mãos dele. Aí fez assim, jogou outra luz. Aí o Urandi falou, se a luz for dourada, ele está dizendo sim. Se a luz for vermelha, ele está dizendo não. Se for verde. Aí ele começou a jogar luz, sabe? Aí eu fiz várias perguntas de família, né? Essas coisas que a gente é muito ligado. Sim. Aí ele começou a fazer assim, fez assim, sempre numa postura muito firme, né? Mas ele levantava a mão, abria a perna, a luz acendia no joelho. Aí a gente perguntando as mesmas coisas, começou várias luzes acendendo no corpo, no frontal. Foi uma coisa muito linda isso. A gente ficou muito impressionado. Então a gente estava tão feliz que a gente queria que as pessoas que estavam lá, essas pessoas que estavam esperando, que tinha o pessoal da equipe que ficou ajudando, né? Tinha mais um grupo, que eu acho que era só a família estava junto. Sim, que fazia foi parte depois de da equipe. vocês, eles, eu acho. São os últimos. Aí eu falei assim, poxa, Urandi, mas ainda tem gente. Aí ele, peraí. Aí ele perguntou. Aí o Astar Scherhan respondeu. Aí o Astar falou, vocês podem ficar conversando. A gente podia ficar conversando. Mas eu falei assim, poxa, mas eu quero que todo mundo veja que eu estou vendo, que eu estou muito feliz. A gente estava muito feliz. Eu estava tão feliz, Filipão, que assim, eu vou até brincar aqui, né? Que o Marcelo estava me perturbando da noite inteira, que toda hora queria fazer xixi. Porque eu estava tão emocionada. Ela ficou muito nervosa, assim, e muito ansiedade. feliz. Sabe? Imagino, né? Poxa. Estava sentindo aquilo tudo ali, aquela coisa grandiosa. Era assim, como se você estivesse conectado com um monte de irmãos. Isso que, olha só, gente, isso é importante esse relato, Sim, era que eu irmãos. canso de falar. Esses seres, gente, são nossa família. O É que nem futuro. você está exatamente, que você está em casa. É. Não precisa ter medo, não precisa ter temor, não precisa nada. Isso aí, Rose, isso aí mesmo. Que Era legal. maravilhoso, assim. Então a gente queria aquela coisa de amor, de união. Eu sei que, não, mas era muito legal. A sensação era muito forte. Aí o que eu fui entender, que a senhora, né, que passou pela gente, falou, paz e amor no coração. Eu falei, Nós viemos assim, né? Não Porque nós não assim, somos mas- assim. Mas a gente sentiu assim que era família. Então a nossa família toda tinha que ver aquilo. Aí a gente falou. Não, eu falei, o Urandi, mundo tem que ver isso. É. Eu senti, o mundo tem que ver isso. Nossa, e a gente sentia assim, como se nós fôssemos grandes, enormes, porque a sensação é que a gente não era o que a gente era. Aí Nós teve um somos momento- muito mais que isso. Isso. Era essa sensação. Não, teve um momento que eu até perguntei, Urandi, mas você falou que a gente vai chegar a um nível que vamos vai evoluir, ser vamos assim? ficar como ele? Ele falou, É esse isso aí, é esse caminho que nós estamos. Estamos percorrendo esse caminho para se tornar como eles estão hoje. É. Que são Somos seres
No futuro, transmutados. nós no futuro, exatamente. Então, ele falou assim, então nós estamos no caminho, estamos percorrendo esse caminho, esse é o nosso trabalho atual, de prolongar a vida, cuidar do nosso corpo, matéria, Isso. entendeu? Cuidar da mente, aumentar a capacidade mental para poder chegar na evolução que ele está. E outra, o que eu percebi também, ele não gostava de coisa de endeusamento, entendeu? Vamos lá. Então, Vamos lá. Pega esse gancho do que não gosta de endeusar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, uma coisa, Ficou Felipe. claro. Felipe, então, o que eu percebi é, assim, todo o contexto do contato, da presença do Urandi e tudo, ele não teve um endeusamento, sabe? A gente estava vendo ali, se fosse Como se feito, fosse um irmão. como fosse assim, numa época que a gente não fosse trabalhado pelo Urandi nas tratativas do contato, como proceder, como que acontece, a gente ia ter referenciamento a ele, porque o que acontece? É uma coisa assim... grandiosa, né? Entendeu? É grandioso. Então você pensar que fosse um anjo, uma coisa assim, entendeu? Isso. Pelo fenômeno, entendeu? Pelo Exatamente. fenômeno que... A Mas beleza do fenômeno. A beleza, né? Como eu te falei, as luzes que saíam dele, do frontal, os chakras dele se Ele iluminam ia todo. atravessar as árvores, né? O fenômeno dele andar e Ele atravessar ser as árvores. enorme. Entendeu? E ele teve um momento que a gente via que ele estava flutuando. E o mato entendeu? abria. E tinha um momento assim que ele ficava na nossa frente, de frente pra gente, assim, flutuando com a mão pra Mas trás. sabe assim. o sentimento que tinha, assim? Que ele tava feliz. Ele tava tão feliz. E a gente tava feliz. E ele falava assim, e a gente falava. Então era uma coisa assim, eu conheço... O sentimento que eu tinha assim, eu conheço ele. O Marcelo até perguntou assim, eu posso ir até ele? Aí o Urandi falou, vou perguntar pra ele. Aí ele fez assim... Que não podia. Que eu queria botar a mão, né? A vontade da gente queria é tocar. Aí ele disse que não podia. Aí o Urandi depois explicou, não pode por causa da energia, não nesse momento, não nesse momento. Sim. Talvez no futuro possa, né? Sim. Então assim, aí a gente ficou muito emocionado quando aconteceu isso. Nisso que a gente estava conversando, né, que a gente passou, que ele começou a jogar luz, a nave apontou no céu. no Morro do Astar. O Morro que a gente botou o nome nessa época. É, um morrão que vocês conhecem, morrão né? que todos Aquela nós mesa. aqui, aquela mesa. Aquela nave subiu, né? Aí o Urandi falou, está chegando a hora dele ir embora. Já estava às 5 horas da manhã. Tudo claro. Já estava amanhecendo o dia. Estava nítido o chão, você via tudo. E o ser nítido Você via ali, a mata, você via as em árvores, dia. você via o morro de frente e a nave estava já, o sol, sabe, raiando assim. Começando a querer sair. Aí nós falamos, mas Urandi, tem um grupo de pessoas que não tiveram. Ele Aí o falou, Urandi perguntou pra ele. Aí ele falou, mas olha, vocês Ele estão falou, vocês no podem momento de ficar vocês. Eu falei, conversando. não, mas É o eu vou momento lá de correr vocês. e vou trazer essas pessoas aqui. A gente fez assim. Ele falou, vocês é que sabem. Aí nós corremos. Mais O ou Urandi menos- veio com a gente, aí eu perguntei, Urandi, eu tô com uma sensação de que ele é meu parente. Desculpa, né? Que eu sempre falei que eu corto. Não, mas vambora, vamos aqui. Aí eu É falei bom, assim, o pessoal tem que Urandi, saber. Ele é meu parente, Urandi, eu conheço ele. O Urandi falou, ele acompanha todos nós desde o nascimento. Olha. Ele acompanha porque onde vocês nasceram, a combinação de tempo de vocês se conhecerem. Então, olha só que coisa linda, né? É. Ele acompanha cada um, você, eu e todos que tiveram que vir. Exatamente. Aí eu falei, poxa, mas só porque essas pessoas vieram? Ele falou, todos ouviram o chamado. Só Ele falou, alguns vieram. ele Isso. Chamou Porque todas tinham as muitos. pessoas. Ele, Olha, eu ele, de fico uma certa arrepiada. forma, Tinham ele muitos. tinha feito Exatamente. Um chamado. uma aparição, né? Da televisão, ou através do Urandi, enfim, ele queria mais pessoas. Sim. Né? Mas, enfim, né? Foi o que tinha que acontecer. Mas aí, o contato não terminou aí. O contato continuou. Continuou, tem mais Porque coisa. quando a nave apareceu e esse grupo foi em direção A gente onde nós recuou. estávamos... Que eram né? meus pais, era minha Seus família. pais. Isso, Sua família isso aí. estava nesse ponto Tava também, né? né? lá. Eles correram Junto para com a lá e equipe. foram ter o contato lá deles. Estavam lá tendo contato. Aí depois o contato terminou. Mas a gente E aí, saiu e nós foi para uma saímos, outra área olhar do Nós outro ficamos lado. e ficamos Sim. olhando o céu, né? Porque o céu estava aparecendo objetos voadores. E era todos os assim, tipos. uma nave e outras, e fazia um triângulo, sabe? De naves, uma atrás da outra, fazia Faziam um triângulo. sequências assim. Ah, que nem voando Hierarquia. informação. Que nem voando Hierarquia. informação. Isso. Isso. Aí o a tempo gente- todo acontecia E eu falei, isso. não, naquela época não tinha câmera, não tinha celular. Isso, né? é totalmente diferente. não tinha os era recursos. Recurso difícil. celular naquela época. eu Porra, falei, pô, nem ia imagina. filmar tudo. E até já tá show, né? As Nossa. filmagens, né? Enfim, mas aí a gente gente estava viu ali. os outros seres. Terminou o contato. Terminou Não o terminou, contato não. principal, né, ali. Aham, Aí, sim. O com ele. com A ele. gente recuou. Aí nós estávamos ali e tinha umas senhorinhas que estavam sentadas assim na nossa frente e elas falando, olhando lá para frente, lá, ai, que lindo. O nome dela é Alice Balestreiro. Alice. Eu lembro da Alice. Ela tava vendo. Claro, Alice.
Alice então, estava, ela estava dizendo, tô vendo Alice estava olhando para frente de uma que clareira, linda. assim, tinha uma clareira em cima do morro, a vegetação assim, uma área mais limpa. Ela, ai, que lindo, olha lá, não sei o quê. Eu falei, ué, o que ela está vendo ali? Nós nos aproximamos dela. E quando nós olhamos assim... Ela saiu, falou, aí o nosso amigo estava junto com a gente, o César, né? Aí ela saiu, continuou, foi atrás, né? Ela estava vendo também uma ser, mas a gente não viu a ser. E a gente ficou olhando. Aí, na direção de onde ela estava olhando, a gente começou a ver um ser se materializando. E ele ficou em posição de descanso, era mais ou menos da nossa altura, e de dentro dele saiu um ser e parou do lado dele. Aí depois, de dentro dele de novo, saiu um outro ser. E ficaram 3 seres assim, de frente pra gente, né? De frente pra cratera, e a gente olhando pra eles e eles olhando pra nós. Aí esse ser que estava do lado voltava pra dentro dele e saía de novo. E o outro olhava pro chão e olhava pra cima. O Astar fez muito isso. Olhou pro chão, e olhou pro lado, e olhou pro outro, e olhou pro chão. Ele fez muito ficavam isso. olhando o chão como fosse assim, não sei se era Como se ele não estivesse no chão. Entendi. O lugar parecia Que uma coisa diferente para eles, uma pessoa entendeu? holográfica, né? E aí, desse, acho que ela contou, quer dizer, o ser foi incrível, porque saiu 3 pessoas de De dentro uma de um única mesmo pessoa. ser. Olha só. Do nossa altura, um mais alto, um pouco mais baixo. E aí eles saíram e eles formaram um círculo. Saiu 3, né? Tinha um primeiro que ficou parado com a mão para trás também. Foi o primeiro que apareceu. Só que esse era diferente do que do Rangstar, né? A Mais aparência baixo. dele. Ele era uma aparência, uma estatura mais baixa, um pouco mais alto que a gente, né? Uma estatura de 1,70 m, 1,80 m. O outro que eu falei, era uns 2,50 m de altura, o Rangstar, uns 3 né? metros. E aí, Muito alto. e aí o que acontece? Quando a gente estava olhando assim, ele estava bem de frente, olhando para essa senhora e nós, né? E de repente sai um cara de lado pro lado direito. Sai um outro cara de dentro desse pro lado esquerdo. fica arrepiado. E sai um outro cara com um passo atrás. Então formou 3 pessoas do primeiro. Então 3 com 4, né? E aí daqui a pouco eles formaram um círculo, os 4, né? E acenderam a luz no frontal, cada um deles, e olharam para o chão e começaram a olhar com a luz do frontal acesa. Aceso. Como fosse um... E olhava, e Marcelo começou a falar com eles. Aí eu falei assim, a gente pode ir? Aí ele levantou. Aí esse que tá, os 4 estavam olhando assim, Levantou. ele levantou a cabeça assim e acendeu uma luz vermelha no peito Que dele. não podia. Que era o sinal de que não, Que né? a gente entendeu lá no Brasil. Porque naquela época... Vocês já entenderam a codificação. naquela época não tinha comunicação verbal. Não tinha comunicação verbal. Não, a gente não entendia. Às Não era por vezes... causa deles. Exato. Ele falava Tinha embolado, muitas não dava luzes, pra entender, ou às vezes. então eles falavam... A gente não tinha sintonia fina ainda. Aí com o tempo a gente começou a entender o que eles Vai falavam. modulando. Isso aí. E aí o que acontece? Cara, aí que eu fui ver, eles... E eles jogaram luzes pra gente também, esses aí. Estavam juntos com esses junto já com eram ele, meio- Era fazendo da uma equipe, de assessoria. repente. Eu Assessoria, acredito né? que Da era equipe. claro, né? Ele apareceu ali, mas estava com... Tava acompanhado. uma Tava com a assessoria ali. equipe protegendo. E aí, eles ficou, daqui a pouco, um foi entrando na mata, Se o outro saiu na separaram, outra mata aqui, o outro saiu aqui na mata e sumiram. Sumiram. A gente, nossa, eu não tô acreditando. Aí a gente Aquilo, tava em pé. Não, você não contou, né? Que aí o César ele era mais velho, né? Então Ele ficou tão cansado, Que exausto, ele de sentou tanta assim numa coisa. posição de lótus e ele. Ele E desmaiou. ele apagou. Ele apagou. Ele começou a roncar, ele dormiu assim. E a gente ficou super acelerado. Foi muito estresse, eu acho, pra ele. Felipe, a gente ficou... Sobrecarregou ele. A gente já é acelerado. Acho que a bateria dele deve ter dado uma... E a gente acelerou a bateria, que a gente não parava de falar, né? E eu fiquei assim, eu falei, porque foi tanta coisa uma atrás da outra. Imagina, teve contato ali. Tinha luz na Isso mata. já era 5 dias amanhecendo e As a coisa... naves passando É, até e eu o falei, final. Aí eu falei, cara, isso... Aí a gente sentou, assim, tem uma hora que eu sentei, eu falei, peraí, eu tenho que organizar meus pensamentos, como é que eu vou chegar em Você não casa contou agora? do ser iluminado, né? Eu não vou chegar em casa agora e como é que eu vou falar com a minha família, como é que eu vou voltar para minha vida normal, né? Esse é que é o problema. Como é que eu Como vou você voltar pra minha vida concilia essa real, vida? né? Minha vida real. Marcelo e deu que uma não é pirada, assim, Eu de- dei uma pirada. Ele eu falei fez, assim, ele foi pra Paraty, então ele fez reuniões gigantes e trouxe muita gente pra cá. É. E assim, foi muitos amigos Eu nossos. fiquei assim, vieram. sabe que eu Ele eu vivia fiquei isso só. eletrizado, assim, com a... Eu chegava assim, as pessoas falavam, Marcelo, eu soube que você fez uma viagem lá pro interior, o que aconteceu? não sei. Porque Paraty, né, as pessoas se conhecem, Claro, né? sim. E aí eu contei para alguns amigos que eu ia fazer uma viagem, aí eu comecei a fazer pequenas reuniões, a coisa foi parar na televisão, cara, local, da região de Angra dos Reis e Paraty. Veio muita gente. E aí pra cá. veio só me entrevistar em rádio. Eu uma coisa lembro, eu foi lembro. Foi uma coisa meteórica, assim. Eu falei, nossa, que tá coisa... Mas eu fui falando, fui contando os relatos, fui falando e dando explicações, porque começou a aparecer alguns fenômenos na região, né? Algumas luzes.
E aí as pessoas queriam Chama a mãe entender, do ouro, né? que as pessoas falavam, tem um fenômeno que está acontecendo aqui, que é a mãe do ouro, Muito conhecido. que isso aí. aparece nas matas, né? É. Aí eu ia explicar sobre esse fenômeno, tal, então, porque eu aprendi lá no curso de evolução mental. Porque né? naquele tempo, né, as pessoas que falavam sobre os seres, né, eu diziam que era ET, era todo mundo louco. Isso. Então nós éramos meio considerados como loucos, né? Porque a gente seguia isso, acreditava E que aí, existia. eu lembro que quando eu fui... Vocês tiveram experiência direta, né? Física, Física. Aí eu falei assim, organizaram uma palestra, né, na cidade e deu mais ou menos umas 70 pessoas, eu acho. E aí, quando eu estava contando assim, e aí as pessoas... Eu Achava falando, que né? era uma loucura. Eu demonstrava, né, fisicamente, como ele andava, como é que ele se gesticulava, né, que ele fazia com as mãos e as luzes assim e tal. As pessoas ficavam assim, paradas, olhando, né? Aí algumas levantavam e iam embora, né? Mas eu não sentia nada, eu só sentia que tinha que passar aquela informação, entende? E porque para mim foi real, para ela foi real. Então, Claro, assim, mas foi real. entendeu? Então, assim, não tinha Mas as como eu pessoas chegar ali. achavam que- Mas as pessoas, né, achavam que era demais, né? Sim. Demais, porque eu falei, realmente eu entendo que contando, Porque a você pessoa está não na vendo. 3D e você também está nisso, né? Parece uma coisa- Você tem que conciliar isso. Hoje, É muito difícil. Como empresário hoje, os nossos clientes não sabem que nós somos assim. Porque, assim, o que a gente passa, a gente faz o que a gente tem que fazer de missão. Mas a gente não chega e diz, a gente tem uma missão, mas a gente não diz, olha, nós recebemos dessa forma e acontece toda essa situação. Não, porque a gente está no 3D, as pessoas não iriam dizer, nossa, mas a gente trabalha com aquelas pessoas, será que elas são tão, né? É o pensamento que tem. Infelizmente, ainda é assim, não há uma conexão. Mas a gente faz ainda na 3D tudo que a gente tem que fazer. A gente tenta conciliar a situação. É aquele negócio, estão executando, não é, o compromisso na 3D, gente. A gente não veio aqui para ficar, a gente veio justamente para fazer a diferença concretamente. Fazendo, atuando na terceira dimensão, porque você não quer ficar só nos contatos, lindo, maravilhoso. lindo. E aí? Não. O que eu queria na prática, né? Eu queria assim, bom, tá, e daí? Eu tive essa experiência, então eu vou pro mundo agora e vou falar. E eu falava e não tinha vergonha, Felipe, eu não tinha vergonha. Porque eu sabia, eu via a seriedade, primeiro eu via a seriedade desse trabalho, né? Não foi uma coisa ali de só para apresentar, fazer uma presença, um showzinho, entendeu? Eu via, você sente, sabe, a seriedade da presença E aquele negócio, pessoal, o Marcelo foi coordenador, hein? Ele estava nos bastidores. É que tem muita gente aqui agora, os pessoal mais novato. Ah, mas fulaninho é dinossauro, tem muitos anos. Beleza, uma coisa é você estar aqui há muitos anos participando, outra coisa é ter tido envolvimento institucional, você está na coordenação, você participar de coisas dos bastidores. Sim. É diferente, gente. E saber como todo o trabalho funciona. Exatamente. Né? Porque assim, não tudo são flores, né? Claro. Tem a realidade de Sim. pra se manter uma situação assim, exige muita situação da 3D. É. As pessoas pensam assim, porque é uma coisa esotérica, porque tem essa situação que não deve cobrar, mas é muito difícil. Sim, tudo é na terceira. A gente está na terceira dimensão, Sim, precisa, né? Precisa, tem que ter a matéria, né? E aí, Felipe, o que aconteceu, né? Depois dessa situação, eu fiquei tão assim... Eu vi a figura do Orandi e me compadeci com uma pessoa simples, né? Uma pessoa que querendo... né? E tanto trabalho. E outra, o esforço dele, quer dizer, ele pegou praticamente a gente pelas mãos, levou até o contato. Então, eu vi também ali uma questão de um respeito, sabe? Sim. Da figura dele perante ele, o ser, né? O parceiro ali que estava aparecendo. O respeito grande. Então, assim, eu vi que é uma questão de missão do próprio Orandi, de nos preparar. Isso que você está falando também é muito importante, porque eu já tive inúmeras experiências também com os parceiros, com os CIEDs, com o Urandir. Várias pessoas já me relataram isso também. O profundo respeito que os parceiros têm pelo Urandir, pelo trabalho dele, pela liderança dele, pelo que ele está construindo, pelo que ele está fazendo, porque foi um compromisso que ele recebeu dos parceiros e está cumprindo de maneira brilhante. E a gente vê isso no respeito, na deferência que os parceiros têm para com o Urandir. É um negócio impressionante. Impressionante. Não é? Eu vi aquilo, naquele momento, eu observei tudo isso, sabe? Eu vi a figura dele, uma pessoa humilde ali, ele poderia, Simples, pela né? representatividade, né? Sim. Entre os parceiros e nós, Sim. ele poderia vir, né? Todo, né? Claro. Nobre, né? Sim. Mas não, ele ficava, ele respondia. Humilde, Ó, né? ele Totalmente. Assim, E até hoje é assim, até gente. hoje não mudou.
Não Até mudou, é a mesma pessoa. É. É porque, Não infelizmente... subiu a cabeça, né? Infelizmente, são milhares de pessoas, ele é muito atarefado, muita coisa. Então, é aquele negócio, é até... correria. É a correria, gente. É a Então, correria do dia a dia. Ainda mais agora que a coisa está cada vez maior. Exatamente. Estamos em outros países e ele tem que estar aqui e acolá, e agora com essa questão do Ratanabá, enfim, A eu gente entendo. entende, né? Porque a gente trabalhou lá atrás, viu todo o começo. A gente viu a dificuldade, né? Aquilo que vocês falaram Sim. no começo, dormir em barraca. Isso. Não tinha a dificuldade água. de trazer Não tinha pessoas, água, não tinha o luz, não tinha sacrifício nada, que isso. nós levamos pessoas com dificuldade lá pra cima, né? Fazendo cadeirinha. Cadeirinha, mas não isso. deixava ninguém pra trás. Ninguém. Não ficava isso. ninguém para trás. Toda ninguém. essa preocupação que o Urandi também tinha. Ele botava a mão na massa. Quantas vezes ele desatolando o carro, Quantas? carregando mala no azulão, subindo gente, ajudando, carregando gente para subir. Juntando, fazendo parede. É isso aí. Quantas vezes nós fizemos rejunte e ajudamos até a cimentar, até montar quartos. Quando tinha muita gente e a gente não tinha quarto, espaço. né? Tivemos que improvisar. A gente comprou madeira, a gente foi comprar cama, né? Para poder alojar as pessoas em quartos, porque chegava muita gente. Então a gente sabe, hoje a gente dá muito valor a tudo que está construído aqui. Sim. Porque assim, só quem viu lá atrás. Exatamente. Hoje as pessoas, eu ainda observo assim, quando eu olho alguém reclamar, por que isso? Porque falta um ar-condicionado aqui. Imagina, vem reclamar. É um luxo. Hoje eu estou num quarto que tem fogão, que tem banheiro, que tem ar-condicionado. Nunca! A gente dormia barraca, né? Marcela, a barraca rasgava, tava lá pingando em cima da gente Uma quando chuva. chovia. Chuva, No calor. acabava a água, ficava sem tomar banho. Nossa, Gente, era uma luz. loucura, não tinha Sim, luz. então eu penso assim, nossa, isso tá um paraíso. Mas as pessoas que vêm, tá tudo pronto, então é mais fácil reclamar. Claro. Mas tem que olhar para trás, ver como que foi a construção de tudo isso. A mão de todo mundo tá aqui, né? Sim. Que trabalhou lá atrás e que passou por isso. Claro. Essas E a pessoas gente têm não que reclamava, observar. né? Não. Achava E tudo feliz. lindo, maravilhoso, feliz. Era... Ficava, depois de cansada, às Claro. vezes sem comer, né? Porque Isso. tantas vezes que a gente levava as pessoas pro morro, acabava a comida lá embaixo no refeitório. Verdade. E a gente ficava com fome porque não tinha nem o que comprar. Isso. Então, quer dizer, são coisas que hoje tá... E outra coisa, maravilha. Felipe, eu vendo tudo isso lá no começo, eu falei assim, eu cheguei por Urandi e falei, Urandi, cara, você precisa de ajuda. Porque ele estava sozinho, né? Aqui, ali, Sozinho, fazendo as coisas é. todas. Não tinha uma equipe, não tinha um pessoal com ele. Até eu, a Rose, a minha família na época, a irmã A Aninha dela, ajudou, a né? Aninha, né? E a gente chegou para ele e falou assim, não, cara, você precisa de ajuda. O que você quer? Você quer que a gente ajude você? Ele falou, não, vocês podem ajudar, pode fazer. Aí a gente ajudava a organizar, fazer fila, né? Fazer organizações, levar as pessoas. Às vezes tinha pessoas com Ajudar na dificuldade. psicologia, Aí a gente né? começou a fazer Tradução. isso. Aí foi o tempo que eu fui ajudar ele como coordenador, né? Do Rio de Janeiro. E trabalhei com ele um bom tempo lá no Rio. A gente fez muitos trabalhos. Então, assim, eu acabei tendo acesso, né? Quer dizer, tanto o lado dos bastidores, conhecendo o lado do Urandi humano, né? O 3D, Isso, né? E o lado exatamente. dele paranormal. Cara, era uma coisa incrível. Ele não mistura as coisas. Não mistura, isso aí. Ele chega e quando a gente está trabalhando, está aqui falando. E outra, e a família dele? Que era a coisa mais engraçada. gente. Cara, a família dele foi fantástica, né? Porque teve um contato, um trabalho que teve aqui. Seu João mal barato. O pai dele, né, a mãe, os irmãos dele ajudaram bastante. E eu tive um contato com eles assim, sabe? Eles me abraçaram como família, porque como eu ficava andando com o Urandi para cima e para baixo, a gente ia como coordenador, né, eu viajava, acompanhava ele para alguns eventos, né? Que era Rio, São Paulo, Isso. Minas Gerais, né? Minas Gerais, Mato isso. Grosso. Então, teve um trabalho que a gente estava fazendo lá em Minas Gerais, pegamos o voo, vimos para Mato Grosso do Sul e viemos para cá para a fazenda, chegamos 3 horas da manhã aqui. Aí veio uma pessoa, logo que a gente chegou, parou o carro, veio uma pessoa, acho que era cunhado dele na época, e aí ele falou assim, Urandi, olha aqui, tá caindo essas pedrinhas aqui, eram as pedrinhas de As escola. chuvas De de discórdia, pedra, chuvas você de pedra, pegou, né? que Chuva tinha de pedra. muita antes. Chuva de pedra. Então, Chuva de pedra discórdia, as pedrinhas Discórdia. discórdia. Então, até então, quer dizer, eu trabalhava com o Urandi, eu também não ficava perguntando toda hora, porque também ficava uma coisa chata, né? E eu deixava ele mesmo fluir na hora que ele comentava alguma coisa e tal. Aí eu aproveitava, alguém fazia uma pergunta, eu ia, Urandi, aí eu aproveitava. Então, quando essa pessoa chegou e falou da pedrinha, eu falei assim, Urandi, mas como assim choveu pedra? Aí ele falou assim, quando as naves aparecem aqui na região, a frequência, a energia da nave é tão intensa, ela altera os minerais do subsolo e vão se aglutinando Isso. numa certa altura e depois elas caem como chuva de pedra. Como chuva.
Que lindo. Aí eu falei, nossa, Urandir, isso deve ser extraordinário. Aí ele falou, olha, mas a energia ainda está atuando aqui na região. Isso pode acontecer tantos quilômetros aqui, em torno aqui, da onde ela apareceu. Essa nave apareceu e ela gerou uma frequência aqui que fica por alguns dias. Eu falei, Urandir, eu queria ver um negócio desse. Ele falou, mas a gente pode fazer. Eu falei, podemos fazer? Mas pode ser agora? Aí ele falou, pode. Eu falei, mas como? Ele falou assim, precisa de 3 pessoas. Eu falei, tem aqui, tem o teu cunhado aqui, tem você e tem eu. Tem 3. Aí ele falou assim, bom, então é o seguinte, vamos fazer. Ele falou, a técnica é o seguinte, nós temos que fazer isso aqui com as mãos, ir para a cama, fazer isso aqui e deitar de bruços. Aí eu falei, tá bom, mas tem que ser agora. Ele falou, vamos todo mundo agora fazer isso. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para o alojamento, só que no alojamento que a gente estava, era o único alojamento que estava pronto aqui. Aquele dos homens. Era um antigo ecológico, primeiro que a gente chama de ecológico. Ecológico, lá lá atrás. atrás. A família toda do Urandir estava dormindo lá, porque eles trabalhavam na obra. Porque estavam começando as primeiras obras, estavam sendo feitas. Então os irmãos do Urandir, o pai, né, eles eram que estavam trabalhando aqui na parte braçal mesmo. E eu ajudava eles também, em algum momento eu ajudava, né? E aí eles estavam dormindo cansados, porque eles ficavam o dia todo trabalhando, quebrando pedra. Não é fácil. E aí eles estavam dormindo dentro do alojamento, Felipe. Aí eu fui para lá, né, quietinho, porque eles estavam dormindo, né? Entrei na ponta de pé, fui lá por uma beliche, deitei na parte de baixo da beliche e fiz o tal negócio. Como se acordasse, não. E tô lá deitado lá, esperando, né? E nada acontecia, Aí eu falei, cara, será que o Urandir fez uma pegadinha comigo? Será que o Urandir fez tirou com a minha cara, né? Pensando eu, né? Aí eu falei, eu virei puto. Porque o Urandir brincava muito, né? Ele brincava. Até hoje brinca, né? Nossa. E aí eu desvirei, né? Tava de bruço, fiquei assim, deitado e pensando, mas amanhã eu vou pegar o Urandir de jeito, vou puxar a orelha dele, vou sacanear ele também. Daqui a pouco eu escutei um barulho de um som de alguma coisa batendo no telhado. Pá! E correndo. Porque a telha, né? Tem um caimento. Era uma telha de eternite. A pedra batendo, correndo. E a pedra caindo. Eu falei, mas ele deve estar lá fora jogando a pedra no telhado. Né? Pensa que eu sou bobo? Ele deve estar jogando a pedra no telhado e tal. Daqui a pouco a pedra caiu dentro do vaso. Blum! No vaso que estava dentro do nosso quarto. Como que pode, né? Dentro da... Aí eu falei, peraí, tem uma coisa estranha aqui dentro. Peguei a lanterna. Quando eu peguei a lanterna, botei em direção ao teto. Felipe, eu vejo uma gota caindo, transpassando o telhado, uma gota com formato líquido, assim, Ela parece mercúrio. Água, né, quando cai. Parece o mercúrio, sabe? O formato do mercúrio. Transpassou a primeira beliche, a parte de cima, transpassou a última cama e quando caiu no chão, caiu no formato de uma pedra. Olha. Temos essa pedra. Essa pedra veio no formato líquido, transpassando tudo. E quando chegou no chão, ela caiu a pedra. Aí foi a hora que eu peguei a lanterna e falei, gente, tá caindo pedra aqui dentro do alojamento. Aí o pai do Urandir falou assim, meu filho, vai dormir, deixa essas pedrinhas de lado, meu filho, vai dormir. Eu falei, seu João, tem muita pedra. E começou a cair pedra. Aí começou a cair pedra dentro do alojamento. Aí tem uma coisa, o Urandir falou assim, olha, aconteça o que acontecer, antes quando a gente entrar... Não saia, né? Ele falou, não saia do alojamento, porque você pode tomar uma pedrada. Fique dentro do quarto, não saia do quarto. Mas, cara, começou a cair pedra no telhado, dentro do quarto. Você fica louco pra pegar, né? E o chão começou a ficar cheio de pedra, e a família dele, cara, parecia que era Na maior, coisa mais normal. normal do mundo. E eu falei, meu Deus, mas vocês vão pegar a pedra, meu filho, vai dormir, deixa as pedrinhas. Acostumado E eu já. fiquei doido, aí eu fui abrir a porta do quarto, que dá para fora. Quando eu abri a porta, cara, vejo uma pedra caindo. Quando eu fui ver a pedra caindo, fui pegar ela. Tomei uma pedrada no ombro e na cabeça. Aí voltei para dentro. Aí nessa hora veio o Urandir. O Urandir apareceu e falou, eu falei para você, entra. Eu falei, mas Urandir, tá chovendo muita pedra, eu quero pegar aquela pedra, que era uma pedra desse tamanho, discoide, né? Formato de disco mesmo, sabe? E ele falou, entra para dentro do quarto, Marcelo. Aí eu entrei. E aí, né? cara, ele igual criança, ele ajoelhou no chão assim, e a gente gateando no chão, pegando as pedras e botando dentro do saco. Nossa, a gente jantou foi pedra naquele tempo, E aí, né? Tinha, pois é. Sacos e Tem um monte em sacos. casa, assim. Eu também, eu tenho um pote assim com pote. bastante. Tem um pote com cheio de tamanho. biscoito. pô, cara, eu tenho essas pedras até hoje. E aí que eu fui ver o lado também dele, né, assim, que ele ficou, até ele Divertido ficou demais. Ele impressionado se com o diverte fenômeno. com isso, é engraçado isso, né? E ele participando comigo no chão, engateando assim, igual um bebezinho, pegando assim as pedras no chão junto comigo e a gente trocando dentro daquele saco. Porque assim. o legal é a seriedade do trabalho que ele faz, mas a gente Ao mesmo fazia o tempo. trabalho com ele como equipe,
Mas sempre tinha as diversões e a gente morria de rir lá em cima, numa maior bagunça, né? Então, assim... Mas tinha seriedade de trabalho.